Amigas e amigos, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, num evento em Portugal, se saiu com essa de que a democracia está em crise, que é preciso reinventar formas de fazer política. Esse é um assunto que eu venho comentando aqui reiteradamente e recorrentemente, porque ele é determinante para a gente compreender a natureza desta crise, a ligação da crise política com a crise econômica, os fundamentos da crise econômica e por que esta crise econômica gera a crise política e, consequentemente, crise social, essa falta de perspectiva que assola a sociedade, essa sensação de que estamos num abismo, num buraco, a gente está caminhando num túnel escuro, sem nenhuma perspectiva de luz. Esta concepção do Fernando Henrique Cardoso faz parte exatamente desse diagnóstico padrão, chapado, artificial da direita. Esta ideia de que eles têm a verdade absoluta, fora do caminho deles não há salvação. Isso é exatamente para esconder a essência deste problema. De fato, a crise é gravíssima. É uma crise, porque a crise política é importante que a gente saia desta arapuca, desta armadilha de ficar debatendo crise política, e sem olhar para suas raízes, para a sua estrutura, para os seus fundamentos, que é a crise econômica. É aí que está o problema. É aí que está o X da questão. A interpretação correta da crise política tem que partir desse pressuposto, coisa que o Fernando Henrique passa longe. Exatamente por isso, porque eles não têm a resposta. A resposta deles é isso aí. O Fernando Henrique está claramente, não sei se conscientemente, mas ele está claramente na linha disso que eu venho falando aqui, da necessidade da direita substituir esse sistema político deles aí, o sistema eleitoral, que não tem mais nenhuma possibilidade de apresentar algo para o povo, que seja crível, que o povo olhe para aquilo e se vê representado. Não tem. Só tem uma alternativa, que é essa que eles estão adotando aí. A saída, as formas que o Fernando Henrique fala, é isso aí que nós estamos vendo. Essas pantomimas aí de Operação Lava Jato, esse partido único do golpe, o golpe, porque dar o golpe é relativamente fácil, agora sustentar o golpe são outros 500. É preciso, de fato, na fala do Fernando Henrique, eles procurarem outras formas de fazer política, porque isso que está aí, tem nenhuma possibilidade. A alternativa seria pela esquerda, uma alternativa patriótica, progressista, uma alternativa pelo Estado, fazendo o Estado ser dinâmico no sentido de impulsionar a economia e, consequentemente, aí sim poderia se ter uma saída política, mas isso seria a destruição do projeto deles, do projeto neoliberal. São antípodas, são opostos. Um necessariamente tem de destruir o outro. E agora o que eles estão fazendo é exatamente isso, uma tentativa de destruição de qualquer perspectiva de esquerda, democrática, patriótica. Agora que a esquerda tem que fazer como se faz aí na linguagem do futebol, pôr a bola no chão, analisar o jogo. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca, dizendo, eu vou lançar candidato assim, candidato assado, fazer isso, fazer aquilo. Agora é hora de unir forças, ter um ponto central de unidade, e esse ponto central, sem dúvida alguma, que é a defesa da nação, vilipendiada, atacada. O golpe foi dado para isso, para fazer com que todos os processos econômicos do país sejam postos a serviço dessas oligarquias, desse sistema financeiro, desde a questão da energia e a questão da indústria, a questão do comércio, etc. Todos os setores da economia sejam colocados a serviço dessa plutocracia. Aí que teria que entrar os patriotas, quem defende de fato a nação, o povo brasileiro, a verdadeira democracia. É por aí que a coisa teria que caminhar. Quando se fala de democracia, isso olha aí o linguajar dessa gente. E outros mais, os conceitos são sempre relativos. De qual democracia que ele está falando? Assim como eles usam a questão de direitos humanos, de outras coisas mais aí, de liberdade de imprensa, para eles, tudo para eles, Direitos humanos para eles.
O que seria, na verdade, direitos humanos? Direito de ter moradia, ter alimentação, ter vestuário, ter educação, ter saúde. Isso são direitos humanos fundamentais. Fora disso é proselitismo. Eles querem direitos humanos para eles, o resto que se dane, o povo. É assim como a democracia. De qual democracia ele está falando? Democracia é só se for democracia, entre eles lá. Vamos fazer aqui um jogo democrático nesse clube privado, que essa plutocracia, essa turma do dinheiro, a elite, no caso aqui do Brasil, essa elite pervertida, perversa, corrupta, essa elite que tem o escravagismo como a sua ideia, sua ideologia, né? Só se for a democracia deles, essa realmente está em crise, não tem saída, não tem salvação. Por aí não vai. Não tem nenhuma possibilidade de que isso siga em frente. Aí eles começam, na linguagem ainda do Fernando Henrique Cardoso, procurar formas de fazer política. E a forma qual é? Essa aí, da Lava Jato. Essa grande pantomima, essa grande farsa que eles criaram aí. A coisa é tão grosseira. Como é que vai fazer? Qual a possibilidade de ter sustentabilidade um tipo de política como essa, com essas atitudes absurdas aí de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, essa turminha, esses são toscos. É só ver aí essa atitude, por exemplo, do Moro de fazer aí uma vingança com o ex-presidente Lula, pura vingança ideológica. Ele foi posto lá para isso, é bom que se diga isso. Agora ele é uma figura, né, que tem um comportamento típico de um fascista, né, obstinado. Não dá por aqui, vamos por ali. Sabe? Vai cercando, cerca daqui, cerca dali e tal, para ver como é que pega o alvo, que no caso é o ex-presidente Lula, que simboliza tudo isso que eu estou dizendo, a saída pela esquerda, um projeto democrático, patriótico, né, de defesa da nação. E outras coisas, mas essas delações aí da Odebrecht é uma coisa completamente... Quem fizer uma tese sobre isso, uma tese acadêmica, e for defender isso, certamente vai ser reprovado. Um diz uma coisa, outro diz outra. Um diz que jogou o computador no mar, outro diz que mandou papéis para o exterior, outro diz que trouxe papéis do exterior para cá. Não bate as coisas. Passaram meses negociando tudo isso. Meses. Ao invés de fazer investigação, justamente para chegar nas delações. Não seria mais lógico fazer a força-tarefa, fazer a investigação e apresentar os dados para o juiz julgar? No entanto, fizeram o que fizeram. Qual é a conclusão que a gente pode chegar de tudo isso? Novela, show da mídia, manipulação política, a crise que o Fernando Henrique se refere da democracia, é isso aí. Isso é a crise de representatividade, de representação. Eles não conseguem dialogar com a realidade do povo, do país. Por isso que eles se utilizam desses recursos. A nova forma de fazer política do Fernando Henrique pode ser resumida nisso aí, né? E aí que é a questão toda de pôr a bola no chão e analisar o jogo. Mais do que ficar fazendo algum tipo de propaganda, de ideias, de sei lá do que, é necessário que se parta para ação concreta no sentido de unir forças para fazer a defesa aí dos interesses do povo, da nação. E tem um ponto aí que precisa ser buscado para unificar todos em torno dele, que é a defesa da nação, a defesa do país. É por aí que a gente tem que buscar a saída. A defesa do ex-presidente Lula, por exemplo, tirá-lo das garras desses fascistas, passa por aí. Mais do que lançar ele para a presidência da República, né, esta é uma questão que aparece em primeiro plano. Sabe, a defesa da nação, a defesa do povo brasileiro, a defesa, inclusive, tirando ele das garras desses fascistas, denunciando esses fascistas, que é a nova forma de fazer política do Fernando Henrique Cardoso. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.